cerimônia de início do projeto do submarino com propulsão nuclear brasileiro, ocorrida no último dia 6 de julho, no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, o comandante da Marinha fez uma reconstituição histórica do programa nuclear da Marinha, iniciado no ano de 1979. Esta edição especial da TV Marinha na Web traz para vocês, na íntegra, as palavras do comandante da Marinha. Em 2007, quando eu assumi o comando da Marinha, eu coloquei na ordem de serviço de assunção a perfeita noção que tinha do estado de avanço tecnológico do programa nuclear da Marinha, que tinha sido criado desde 1979. Tinha sido criado em 79. E que desses anos todos tinha avançado muito. A prova é que nós já dominávamos totalmente o ciclo do enriquecimento do urânio e estamos prontos para construir a planta nuclear para o nosso futuro submarino de propulsão nuclear. Mas citava também que, na realidade, pelos anos que o nosso programa nuclear da Marinha tinha parado com recursos muito poucos e que a Marinha teve o mérito da Marinha de manter vivo o programa nuclear da Marinha, nós teríamos necessidade de receber recursos complementares para poder terminar o programa nuclear da Marinha e, posteriormente, poder pensar na razão de ser do programa nuclear da Marinha, que era a construção do submarino de propulsão nuclear. Nós iniciamos os trabalhos, como eu disse, em 1979, a meta sempre foi construir um submarino de propulsão nuclear. A Marinha do Brasil sempre teve a perfeita noção da importância do submarino na sua estratégia naval. Os submarinos são armas que, pela sua capacidade de ocultação, elas conseguem produzir o efeito que a nossa estratégia de defesa deseja, que é o efeito de dissuasão. Onde é que está o submarino? Ninguém sabe. Ele está oculto, debaixo d'água, difícil de localização. Então, os submarinos sempre foram tiveram sempre uma importância muito grande na Marinha. Basta lembrar que os nossos primeiros submarinos chegaram em 1914. Foram quando nós recebemos 3 submarinos que foram construídos na Itália e que nós chamamos de F1, F3 e F5. Então, operamos submarino desde 1914. Não é? Mas o submarino de propulsão nuclear, que era a meta maior, era o sonho que nós tínhamos desde a época que criamos o programa nuclear. Mas precisamos muita coisa acontecer. E essas coisas foram acontecendo e eu me permito relembrar o que aconteceu nesse período. Inicialmente, uma coisa que foi fundamental foi em julho de 2007, então o ministro da Defesa, que era Valdir Pires, nós conseguimos, juntamente com o ministro, e principalmente com a presença do ministro política, trouxemos o presidente da República a Aramá. O presidente Lula foi a Aramá. E como todos que vão a Aramá, se encantou com a tecnologia e com o projeto de Aramá, e a partir daí ele propôs, ele nos garantiu recursos para que o projeto nuclear avançasse naquilo que estava atrasado. Então isso foi o ponto fundamental. Reiniciou-se a obras do Labigene, que é onde estaria a nossa planta nuclear, e também a continuação da construção da nossa usina de produção do hexafluoreto de urânio, que era exatamente o que estava andando a passos muito lentos, exatamente pela falta de recursos. Então, julho de 2007, vindo do presidente Lula a Aramá. Ponto fundamental. Logo em seguida, ainda em 2007, e aí que eu vou citar o almirante Vinícius, no meio do semestre, nós fomos chamados a fazer uma apresentação para o presidente sobre o submarino de propulsão nuclear. Que ocorreu lá para setembro, outubro de 2007. Então, fomos o comandante da Marinha e o então diretor-geral do material da Marinha, almirante Vinícius, fomos à presidência e fazer uma apresentação ao presidente Lula. Estavam participando dessa reunião também o ministro da Defesa, não era mais Valdir Pires, e sim Nelson Jobim,
estava participando o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, estava participando também dessa reunião o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Cunha. E foi feita a apresentação ao presidente da República de como poderíamos chegar ao submarino de propulsão nuclear. Ao término da apresentação, muitas discussões, valores, etc., o ministro da Defesa perguntou ao presidente: e aí, presidente, vamos em frente? E o presidente Lula disse: vamos em frente. Então, nós partimos para buscar uma parceria com um país que se dispusesse a nos auxiliar a avançar num projeto de construção do submarino de propulsão nuclear. E isso foi o que o presidente nos disse. Então, agora, vamos arranjar um parceiro estratégico que deseje nos ajudar transferindo tecnologia. Ora, nós queríamos queimar a etapa. Pelo que eu sei, na França, a transição de um submarino de propulsão convencional para o submarino de propulsão nuclear levou 30 anos. Nós precisamos de abreviar esse período. Muito bem. E essa parceria, nós também tínhamos necessidade. Por quê? No Brasil, nós tínhamos plena consciência que sabíamos construir submarino. Os submarinos IKL 209, de origem alemã, dos 4 primeiros submarinos, 3 foram construídos no Brasil. O primeiro foi na Alemanha e 3 foram construídos no Brasil. E nós evoluímos com um submarino já com algumas alterações baseado nesse, que foi o último da série, uma nova série. Então a capacidade de construir, nós sabíamos que tínhamos no Brasil, só não sabíamos que não tínhamos a capacidade de projetar um submarino. E esse parceiro estratégico teria que nos auxiliar e nos dar essa capacidade de projetar a submarino. Então vamos à Europa, também com o ministro Jobim, o ministro Mangabeira Cunha. Eu fui, levei comigo o comandante Ferreira Marques e nós fomos. E na França nós tivemos conversas muito produtivas com a DGA, com a DCNS, com o ministro da Defesa francês, Hervé Morin, e também com o presidente Sarkozy. O presidente Sarkozy nos acolheu e nos estendeu a mão. 2 pessoas foram muito importantes nessa fase, e aí também um pouco de sorte, porque eram 2 almirantes extremamente importantes, e eles vão ser importantes todo o ano que se segue, nesse ano de 2008. Primeiro foi o almirante Edouard Guillot. Edouard Guillot era o chefe do Estado-Maior Particular do presidente Sarkozy. Esse é o título. E este homem foi um homem fundamental nos ajustes que foram necessários junto ao governo francês no ano de 2008. Nós estamos em janeiro, quando tínhamos lá. E o outro é o que iria assumir exatamente o comando da Marinha Francesa, foi o almirante Pierre-François Forissier. Esses foram 2 homens que eu quero citar o nome deles aqui, porque nessa fase foram de fundamental importância. A participação da Marinha Francesa, ela vai ser tanto muito importante, como talvez eu tenha oportunidade até de comentar nessa maneira que estou abrindo o coração para mostrar a todos os senhores, principalmente os senhores que vão iniciar o projeto, como foi que se nasceu tudo isso que os senhores irão trabalhar. Então saímos em janeiro, voltamos para o Brasil e começamos a trabalhar no ano de 2008 para preparar uma parceria estratégica com a França. Esses 2 almirantes participou da DGA, Ministério da Defesa francês, DCNS, todos participaram. E finalmente, no dia 23 de dezembro de 2008, o presidente Sarkozy veio ao Brasil, e eu me lembro que no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi assinado entre ele e o presidente Lula a parceria estratégica Brasil-França para desenvolver o projeto de construção do submarino. Naquele mesmo dia foram assinados mais 2 acordos complementares, mais 3. Um entre os 2 ministros da Defesa, Nelson Jobim e Hervé Morin, entre os 2 comandantes da Marinha, pessoalmente eu assinei e assinou o almirante Forissier, e foi assinado também um acordo da chuva entre a Diretoria Geral do Material e a DCNS, para exatamente podermos trabalhar. Isso nós estamos em dezembro de 2008. O ano de 2009 foi um ano muito importante. É importante também eu dizer que nessa época já tinha se apresentado a nós um outro parceiro que é de fundamental importância. Foi naquele primeiro momento que foi a Odebrecht. Nessa ocasião a Odebrecht já tinha se apresentado à Marinha, ela já tinha sido convidada pela DCNS para participar
desse macro projeto de construção de um submarino de propulsão nuclear, e ele passou a ser um ator muito importante também, como é até hoje a Odebrecht. Então, durante o ano de 2009, já tendo sido assinadas as parcerias estratégicas, nós trabalhamos nos acordos comerciais. Foi um trabalho muito grande, e esses acordos comerciais foram aprovados pelos dois presidentes em setembro de 2009, por ocasião da vinda do presidente Sarkozy para as comemorações do 7 de setembro, data da independência do Brasil. Então, ali naquela data, assinou-se os acordos comerciais do Brasil com a DCMS, a GMB foi o cargo-chefe disso, e então, mais uns meses, no início de 2010, janeiro de 2010, praticamente o Ministério da Fazenda aprovou os acordos comerciais e eles entraram em vigor. Não entraram todos ao mesmo tempo, houve uma demora no pagamento do down payment, mas alguns deles começaram. Então, vejamos bem, nós começamos realmente a entrar em vigor esse trabalho em janeiro de 2010. Hoje, nós estamos em julho de 2012. Em 2 anos e meio, o que aconteceu? O que foi produzido nesse curto espaço de tempo de 2 anos e meio? E é isso que eu vou dizer aos senhores e às senhoras. Bom, primeiro, nessa parceria estratégica que foi assinada com o presidente, entre os presidentes, em dezembro de 2008, estava previsto o seguinte: que nós iríamos construir um estaleiro e uma base naval para construir um submarino de propulsão nuclear e estacionar esse submarino de propulsão nuclear. Iríamos construir 4 submarinos convencionais da classe Scorpene, com transferência de tecnologia de projeto, e iríamos construir o submarino de propulsão nuclear, sendo que a parte nuclear cabia totalmente a Marinha do Brasil, e a parte francesa iria colaborar conosco no design desse submarino. Então, isso tudo começou a entrar em vigor em 2010. Como é que está? Bom, o estaleiro e a base naval, as coisas estão andando absolutamente dentro dos prazos. Eu posso dizer aos senhores que nós tivemos que fazer algumas alterações no projeto da base naval, mas nada que diz respeito ao estaleiro foi mexido, o estaleiro foi mantido íntegro. Portanto, vamos construir um submarino. A base, nós tivemos que fazer alguma alteração, porque em 2008, em dezembro de 2008, quando nós assinamos o contrato, nós tínhamos ainda um projeto do estaleiro da base naval, que nós na Marinha do Brasil chamamos de projeto conceitual. Era ainda uma estimativa desse projeto. Bom, um projeto que foi um projeto total, muito dinheiro envolvido. Quando nós chegamos agora este ano de 2012 ao projeto básico, ou seja, mais totalmente estruturado, houve um aumento de preço muito grande para o estaleiro e para a base naval. Nós tivemos que fazer uma série de ajustes nas discussões que tivemos com o governo federal e, claro está, conseguimos preservar totalmente o estaleiro, como já disse, e ele será absolutamente como nós tínhamos planejado desde o início, aliás, até melhor do que tínhamos planejado desde o início. A parte da base, nós garantimos toda a área nuclear da base e o estacionamento do submarino de propulsão nuclear, ilha nuclear, estacionamento do submarino. Portanto, o projeto está garantido. Isso eu posso dizer ao senhor. Então, o estaleiro base naval, muito bem, teremos também um evento muito importante, no dia 19 de novembro desse ano, nós estaremos inaugurando uma parte do estaleiro que nós chamamos de UFEM, Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas. Então, 19 de novembro será o primeiro ponto a ser inaugurado no estaleiro. No mais, nós temos uma equipe muito grande em Cherbourg, na França. Em Cherbourg, essa equipe está dentro do projeto de transferência de tecnologia, de construção de submarinos. Muito bem, nós temos gente do arsenal, temos engenheiros, temos técnicos, uma série de brasileiros construindo a seção 3 e a seção 4 do primeiro submarino convencional brasileiro. Isso fica pronto no final do ano e está vindo já para nossas instalações da UFEM, onde ele vai ser trabalhado.
Também dentro da Nuclep, estamos construindo as demais partes do primeiro submarino convencional, e tudo isso com transferência de tecnologia de construção. Ao sul, em Toulon e Sophia Antipolis, nós estamos com uma equipe brasileira trabalhando no sistema de armas, transferência de tecnologia do sistema de armas e sonar. Aqui cabe uma palavra do comandante da Marinha. Foi uma área muito sensível, muito difícil de se ter a transferência de tecnologia, envolvia segredos com toda certeza, e descobrir até onde se pode ir e até onde não se pode ir. Foi um trabalho de parceria. E eu digo isso ao Bernard Blanchet, que foi um trabalho de parceria. Isto é parceria, é se discutir até onde se pode ir. E nós fomos até um ponto onde, como estava previsto desde o primeiro momento, a Marinha do Brasil terá capacidade não só de fazer a manutenção do seu sistema de armas, como fazer reparo no seu sistema de armas, como também poder introduzir qualquer evolução que por acaso surja no sistema de armas. Então, uma parceria absolutamente efetiva permitiu que nós pudéssemos então avançar, e essa parte de transferência de tecnologia avançou muito bem também. Hoje nós estamos vendo, e cada dia mais são dados passos concretos nesse sentido. Em Lorient, nós acabamos de fechar a École de Sous-Marin, de projeto Sous-Marin, que foi feita aqui uma apresentação muito grande. Eu digo que foi fechada em termos, porque nós manteremos o elo de ligação com Lorient. Lá formaram os nossos oficiais engenheiros. Os senhores, aí eu quero me dirigir aos senhores. Os senhores, nós investimos durante praticamente 2 anos para que os senhores se preparassem a contento. Agora, a tarefa é dos senhores. A Marinha do Brasil tem toda a confiança que os senhores serão capazes de fazer tudo aquilo que o comandante Luiz Antônio nos mostrou, e que mostrou que é uma tarefa muito grande. Mas tudo que envolve o nosso PROSUB são tarefas muito grandes. E nós todos temos a coragem, todos nós aqui, temos a coragem de enfrentar. Eu tenho certeza que os senhores conseguirão dar conta do recado e vão se sentir, como todos nós na Marinha estamos nos sentindo, extremamente orgulhosos de participar desse projeto. Então essa foi a fase final. Tudo isso, o que esse PROSUB está trazendo de benefício ao país? Isso é como nós montamos, está trazendo muitos benefícios. Na área social está trazendo muitos benefícios por causa dos empregos que estão sendo criados pela parte de gente que está sendo contratada para trabalhar. Só no estaleiro, na base naval, uma quantidade enorme de operários, de empregos diretos e indiretos. Então tem um papel muito grande na área social. Mas o papel mais importante é do salto tecnológico que o PROSUB está nos trazendo. Através da transferência de tecnologia, o Brasil está tendo um salto tecnológico, não só na Marinha, mas principalmente nas empresas que vão trabalhar, nas empresas que estão tendo contato direto com o PROSUB. Então, o salto tecnológico, isso vai ser de enorme importância para a base industrial de defesa. E por fim, claro está, logicamente, existem também aspectos econômicos, porque as encomendas que estão sendo colocadas movimentam a indústria de defesa nacional, movimentam todos os envolvidos e, enfim, isso traz benefício para o país. Já me alonguei muito, mas eu queria trazer a todos aqui a minha visão completa de tudo o que ocorreu desde março de 2007, quando eu tive a honra de assumir o comando da Marinha, até o dia de hoje. Foram 2 anos e meio de muito trabalho, e agora, olhar para os senhores, eu digo, acertamos em cheio. Sejam muito felizes. Hoje é um passo fundamental, que é o início do design do nosso submarino de propulsão nuclear. Lembre-se que em 1979, quando começou o programa nuclear da Marinha, era isso que nós queríamos. E os senhores serão os homens e as mulheres, porque há uma moça que está ali, eu me lembro dela lá em Lorient, os homens e a mulher que vão conduzir, e outros que vão se juntar a essa equipe, os homens e as mulheres que vão ser responsáveis por projetar o submarino de propulsão nuclear. Muito obrigado a todos, parabéns, e submarino de propulsão nuclear, vamos construí-lo com toda certeza.